Boa tarde, amigos do Centro Espírita Ibirajara. É uma alegria estar com vocês aqui hoje. E o tema desta tarde e noite é uniões antipáticas. São dois itens, são duas questões, 939 e questão 940. Elas estão na parte segunda do capítulo 1º das penas e gozos terrestres, a última parte lá no finalzinho do Livro dos Espíritos. E eu também peguei algumas informações com um livro antigo, psicografado por Chico Xavier, o Emmanuel, o Espírito Comunicante, que deu este livro para nós, o autor espiritual. E o nome do livro é O Consolador. É um livro que é estruturado em temas, dividido em temas, e também, como o Livro dos Espíritos, são questões, são perguntas numeradas. Então é muito interessante a gente recorrer, fazer esse estudo complementar da obra de Kardec com a literatura que nós temos à disposição, que muito embora tenha sido escrita no século passado, ela continua atualíssima, como nós vamos ver agora. Eu queria começar, só lendo o tema, já de ler as perguntas, ao preparar esse estudo, me veio à cabeça aquela célebre frase de Vinícius de Moraes, que a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. Então é bem isso que a gente vai tratar hoje. Nós queremos nos encontrar, queremos solucionar nossas questões, queremos estar alimentados pelo amor, amparados, seguros, felizes afetivamente, mas apesar de todos nós, humanidade, desejarmos esse objetivo, nós não conseguimos. Por isso a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. E o estudo de hoje é dedicado a descobrir por que, apesar de todo mundo querer a mesma coisa, dificilmente a gente consegue chegar a um bom nível de relacionamento que nos favoreça, Daí o título, Uniões Antipáticas. Vamos começar pela pergunta 939, que só a pergunta já faz um bololô na cabeça da gente. Então eu separei a pergunta em 3 partes. A primeira parte da pergunta é uma afirmativa que Kardec faz aos espíritos. Ele diz: uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, então ele está afirmando que os espíritos simpáticos têm a tendência de unirem-se. E aí eu fui lá no Consolador, na questão 178, onde Emmanuel fala sobre a afeição, e é um capítulo muito bonito, vale a pena a gente ler depois com cuidado. São perguntas e respostas muito interessantes. E aí um pedacinho, que eu não vou mostrar para vocês tudo, aqui vou colocar no slide para vocês verem, um pedacinho final dessa frase de Emmanuel, responde a afirmativa, guarda relação com a afirmativa de Kardec, de que os espíritos superiores se unem por afinidade. Então, diz Emmanuel, no mundo dos espíritos elevados, porém, as afinidades legítimas se revelam sem qualquer artifício pelos sentimentos mais puros. Então, vejam, essa temática, os desencontros, que Vinícius de Moraes se referia, ela é uma particularidade dos espíritos que não são elevados. Então, os nossos desencontros, as dificuldades que temos de relacionamento, de uns a gente gosta, depois descobre que não gostava tanto assim, que a relação era abusiva. Do outro a gente nunca gostou, aí lá na frente da vida descobre que caramba, não é que aquele que eu não gostava era o meu benfeitor e eu nem tinha percebido isso. Enfim, isso é uma característica de espíritos com pouca evolução. Elevação, evolução. Então, já ficamos aqui com essa informação, tá?
Depois, vamos seguindo num outro pedaço da pergunta 939, que é o pedacinho que eu coloquei em azul no slide, que é: uma vez que os espíritos simpáticos não são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados frequentemente só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até repulsão? Então a gente vai vendo, né, os descompassos entre os amores, né? Tem até Carlos Drummond de Andrade, tem uma poesia célebre também, que fala que um amava o outro, que amava o outro, que amava o outro, que acamava e que não amava ninguém. Então parece que quem a gente ama não nos ama, né? E vice-versa. E quem nós amamos ama outra pessoa. E assim a gente vai nessa ciranda de desencontros afetivos, sentimentais. E é exatamente esse o mote dessa segunda parte da pergunta 939. Como é que de um lado há afeição e sincero amor e do outro lado indiferença e até repulsão? Bom, respondem os espíritos: não compreendes então que isso constitui uma punição? Vamos traduzir isso para uma expiação, né? Uma forma de aprendizado, né, para esse que é amado e não é, que ama, mas que não é amado, se bem que passageira, diz o texto. Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, apenas porque julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Então, aqui na resposta, os espíritos nos convidam a pensar na qualidade do nosso amor. Quando nós amamos e supomos que esse amor é sincero, será que é sincero mesmo? Será que nós não estamos perdidos pelas aparências? Será que nós não estamos amando uma formatação ideal de vida, de conforto, de comodidade, de glamour, de aparecer na foto todo mundo ali bonito? Né? Será que se nós estaríamos dispostos a conhecer e avaliar, ou nos casarmos, ou termos na nossa vida alguém que não fosse com características normalmente aceitas, né? De status social, de beleza, características comuns e bem aceitas pela maioria? São fatores que nós precisamos indagar, porque quando os espíritos dizem que muitos acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências, né? Quantas vezes nós não estamos dispostos a olhar a essência das pessoas, não é? E vice-versa. Quantas vezes as pessoas não estão dispostas a olhar a nossa essência, não é? E ficam nos julgando pelas aparências. Então, é com certeza um fator que os espíritos superiores, que se unem pelas afinidades, eles não estão sujeitos a passar por isso. Então, essa já é uma resposta para aquela coisa do por que os superiores têm que eu não tenho inferior? Né? A primeira resposta para essa pergunta, né, o primeiro fator, seria esse julgamento pelas aparências, né? Ainda impressiona a nós encarnados, a maioria de nós encarnados, é claro, as aparências, né? O status social, a personalidade, a forma como a pessoa se coloca. Muitas vezes a pessoa ela é defensora, combativa, aí vem alguém que se sente inseguro, vai achar que ele, nossa, aquela pessoa é perfeita para mim, porque ela me defende, eu me sinto tão insegura. E quando, na verdade, o inseguro precisa desenvolver segurança. Não precisa casar com guarda-costas, não é verdade? Mas a gente faz tudo errado. A gente, para não se modificar, a gente acaba nos sujeitando a situações que são infelizes, não é? Então, vale muito a pensar essa resposta. Na sequência, eu trouxe um recorte da questão 178, que é aquele slide que eu coloquei só a parte final e que agora a gente vai ler ele todinho, tá? Que tem a ver com essa questão das aparências.
ele diz assim, Emmanuel, na Terra, as criaturas humanas muitas vezes revelam as suas afinidades nos interesses materiais. Olha a diferença aí dos espíritos superiores, que podem dissimular a verdadeira posição moral da personalidade. No mundo dos espíritos elevados, porém, as afinidades legítimas se revelam sem qualquer artifício, pelos sentimentos mais puros. Então, essa é a diferença da qualidade de relacionamento entre os espíritos elevados e nós. É porque nós buscamos a aparência, nós dissimulamos, né, a nossa verdadeira posição moral, né? Porque também quando nos interessa estar em determinada situação com alguém, nos apresentamos muito felizes, sorridentes, cultos e tudo mais, quando na verdade carregamos defeitos, interesses, somos raivosos. E no dia a dia isso não se sustenta porque se casa com alguém que se idealizou de um lado e aquele outro cônjuge também idealizou a sua esposa, então, ou vice-versa, né? Enfim, é uma idealização para todo lado. E idealizamos mais, idealizamos os pais. Ah, minha mãe era perfeita, meu pai que não prestava. Meu pai era magnífico, minha mãe que não prestava. E assim vai. Quando, na verdade, todo mundo é humanidade. Temos partes excelentes, divinas, a se desenvolver, a ser desenvolvidas. E temos também partes que precisamos cuidar e educar. Então, essa é a história de todos nós, né? Então, em todos os relacionamentos, isso acontece, essa afinidade acontece. Então, muitas vezes a gente, poxa, eu só tenho amigos com essa característica, ou com esse mau hábito, ou com esse bom hábito. Por quê? É lei de afinidade, né? Ah, eu encarnei aqui com o pai assim, a mãe assado, o irmão não sei o quê, o cunhado é não sei o quê. Gente, está tudo sob o guarda-chuva da afinidade. E a afinidade também traz as uniões antipáticas, porque nós nos afinizamos também, né? Aquele outro defeito que a gente critica no outro, é bem provável que a gente carregue esse mesmo defeito, por isso que a gente identifica. Aí a gente fala assim, só aparece gente para mim com essa característica, com esse vício. É impressionante. Eu devo ter que educar essa pessoa. Não, você deve ter que se educar, porque é muito provável que você carregue esse traço, essa dificuldade, essa arrogância. Então, o outro serve muitas vezes de espelho para as nossas deficiências, né? Então, os relacionamentos nos fazem crescer por causa disso. E com toda certeza os espíritos elevados o são, não porque eles subiram ao monte, ficaram sozinhos, isolados, meditando e rezando, mas também porque, além da meditação e da prece, eles se relacionaram com vários outros e se entenderam, se refletiram no outro, perceberam as suas dificuldades, nas emoções que sentiam ao se relacionarem-se com outras pessoas e tiraram dali o melhor aprendizado, o melhor proveito. E é essa a grande oportunidade do dia de hoje para nós. Bom, ainda na questão 939, no Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem, em muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, então aquele casal que a gente vê, isso nunca vai dar certo, acabam os que as constituíram, quer dizer, essas partes envolvidas nesse relacionamento, que a gente fala de casal, mas a gente está falando também de irmãos, da nora com a sogra, da sogra com o genro, de amigos, de pessoas em relacionamentos, né, hierárquicos, né, profissionais. Isso vale para tudo. Então, os que as constituíram, essas partes envolvidas, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, optam por votar-se reciprocamente, né, investir na relação, de forma a desenvolver um terno amor duradouro,
porque assente, porque apoiado, porque estruturado na estima. Então, há possibilidades, e é para isso que nós estamos aqui, de transformarmos uma união antipática em uma união simpática, desde que as partes possam reciprocamente desenvolver um amor duradouro, tenro e assente na estima, paciente. Então, é para isso que nós estamos aqui. E não são poucas as histórias de pessoas que lá no começo do relacionamento a gente pensa assim, nossa, nem gostava de fulano ou de ciclano, hoje é um amigo, é um benfeitor, é uma pessoa que eu aprendi a admirar e ver seus valores e vice-versa, né? Porque a gente se abre para o outro, a gente permite que o nosso lado claro, o nosso lado paciente, amoroso, bondoso, acolha também o lado amoroso do outro, né? Os hindus dizem namastê, né? O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Se nós fizermos esse alinhamento, né, do lado claro com o lado claro, e o julgamento é o ponto que nos atrapalha, o julgamento pelas aparências é o ponto que nos atrapalha para alinharmos o nosso lado claro com o lado claro de outrem. Então, se conseguirmos vencer o julgamento num primeiro momento, insistirmos na relação, amarmos e compreendermos o outro, com toda certeza o outro também fará o mesmo conosco, porque isso é da nossa essência. Nós também somos divinos, né? Então esse lado divino vai preponderar. Porque se baseia na estima do outro, o meu próximo, o meu irmão. Eu o estimo, eu me interesso por você. Quem não gostaria de estar sendo acolhido por alguém que te estima, se interessa por você? Então, essa é uma ponte que todos temos que caminhar os nossos 50% para dar certo, para que essa arte do encontro seja realmente uma arte da vida, do encontro bem-sucedida. Bom, então vamos para a terceira parte da pergunta 939, que é o que está em azul aí no slide, que Kardec pergunta: como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Então aí é o contrário, né, da segunda parte que a gente comentou há pouco. Então são duas pessoas que se conheceram, se amavam muito, lindamente, maravilhosa. Nossa, aqueles dois irmãos para todo lado que ia, José e João, ou aquele casal que fez aquele casamento tão lindo, isso e aquilo. De repente vira antipatia e ódio do nada. Será? Será que foi do nada? Vamos ver o que os espíritos nos falam. Lá na resposta à questão 939 do Livro dos Espíritos, eles começam dizendo assim: duas espécies de afeição há, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Então a gente confunde o que é a afeição do corpo com o que é a afeição da alma. Muitas vezes estamos envolvidos com alguém que momentaneamente se interessa na mesma coisa que nós nos interessamos também, né? Então, se somos jovens, nós trabalhamos em algum lugar e gostamos de escalar montanhas e vamos escalar montanha, aquela pessoa que escala a montanha maravilhosamente, nosso companheiro de escaladas de montanha, é sensacional. Então, para nós, aquela pessoa é perfeita. Mas aquele é apenas um aspecto daquela pessoa, né? E aí o tempo passa, a gente não consegue mais escalar montanha nenhuma, né? Quando muito sobe ali um morrinho e desce cansado, né? Ideal que não seria assim, mas na maioria das vezes é isso que acontece. E aquela pessoa maravilhosa, aquela união incrível de tantos anos, parece que acabou. Porque dali não se cultivou mais nada, né? A gente toma uma coisa pela outra. E as paixões que acontecem, né? O sujeito era um rapaz bonito, a moça era uma moça bonita, parecia que ia ser muito bem sucedida na vida, estava estudando para ser uma profissão, uma dessas aí que o pessoal acha que é ótimo, né? Que valoriza como sendo top de linha. E aí fica a coisa perfeita, né?
Nos anos 50, não é da minha época, eu já vou logo avisando, mas eu vi aquela série Anos Dourados, né? Um barato, aquela série muito bem feita. Mas qual era a temática? Era a jovem normalista que queria casar com o rapaz do colégio militar. Então, na sociedade daquela época, o top, os anos dourados, era conseguir casar com um militar, porque tinha aquele emprego fixo, né? Uma boa pensão e sei lá mais o que graças a Deus hoje a sociedade está mais igualitária, todo mundo tem que ir correr atrás do seu e é isso que é justo, mas ali havia uma troca de valores, né? Uma inversão, dando quando os espíritos falam do corpo, falam da parte material. Então ali eu estava priorizando a parte material, a segurança material, mesmo que inconsciente, né? Era um aspecto, um valor daquela época que ficava ali impregnado. Raras moças que saíam desse contexto e os rapazes que pensavam diferente, e que teve uma repercussão, e isso com certeza, né? Quantos casamentos infelizes de uma vida inteira em troca de uma segurança, né? E continuam os espíritos. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura. Efêmera é a do corpo. Daí vem que, muitas vezes, os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Então, é uma ilusão acreditar que uma união, um relacionamento entre amigos, amizades, trabalho, o relacionamento entre pais e filhos, isso vai se perpetuar, vai durar, vai ser um relacionamento que satisfaz a nossa alma, que aquece o nosso coração, se for calcado na parte material. Então, dei tudo para o meu filho, fiz tudo por ele, se vestia isso e aquilo, as melhores festas de aniversário, não sei o que, eu não sei o que, poxa, mas eu esqueci de ensinar outros valores. Esqueci de almoçar e jantar com meu filho todos os dias. Eu ficava no celular e o meu filho também. Então, isso é trocar o corpo pela alma, o material por alguma coisa além, né, da matéria, que é a atenção, o amor, a afeição. Isso tem uma consequência. Então, esse filho, claro, ele pode sumir, ele não criou vínculo com esse pai, pode desaparecer a qualidade desse amor, pode não fazer sentido para ele, esse pai ou essa mãe, né? Porque quando a ilusão se desfizer, poxa, o que eu tive na minha infância? Coisas materiais? Isso é muito pouco, né? Por maior que seja o investimento, isso é sempre muito pouco. Então é necessário que a gente corrija, né, as nossas visões a respeito desse assunto. E lá no Consolador, na questão 184, Emmanuel chama a atenção da importância do esforço da autoeducação. Ele diz assim: toda criatura necessita resolver o problema da renovação de seus próprios valores. O que é a renovação dos nossos próprios valores, né? É começar a olhar do ponto de vista de espíritos que somos. Nós não somos corpos, nós não somos personalidades, o CPF, a carteira de identidade, a filiação, a certidão de casamento, a certidão de nascimento. Nós não somos aquele ente que está descrito ali. Temporariamente estamos vivendo essa personalidade com essas características. Mas o espírito que somos precisa rever os valores que estamos plantando. Porque é possível que estejamos plantando valores somente para essa dimensão da nossa personalidade atual. E nós somos infinitamente maiores que isso. Então, isso realmente pode ser um problema muito sério para as nossas vidas e para as vidas dos outros espíritos que compartilham a jornada conosco. Então, o esforço da autoeducação é fundamental. Ele diz assim na sequência: a vez de observar que Deus não extermina as paixões dos homens, mas faz evoluir. Ele faz
que essas paixões evoluam. Como? Evoluir não é sentido de aumentar a paixão, mas evoluir no sentido de melhorar o próprio homem, aquele que detém as paixões. Como? Convertendo-as pela dor em sagrados patrimônios da alma. Então, toda ilusão tem um alto preço para nós. Nós podemos escolher continuar iludidos e depois pagar esse preço dessa conversão pela dor, ou podemos aos poucos, através da reflexão, da sincera meditação, da busca do porquê das nossas emoções, daquilo que nos incomoda, por que eu senti isso naquele dia, por que aquela pessoa me incomodou, e verificando ali dentro de nós mesmos, com o auxílio dos nossos mentores espirituais que estão dispostos a nos ajudar, essa é a missão bondosa deles para conosco, descobrindo o que nós precisamos corrigir em nós, quais os valores que precisamos renovar. Isso se chama autoeducação, autoconhecimento, reforma íntima. E prossegue Emmanuel, competindo as criaturas dominar o coração. A gente precisa entender as nossas emoções, aquelas que vêm da alma, desse lado inconsciente que nós temos, e que muitas vezes essas emoções nos governam. Estamos felizes, do nada escutamos uma frase que bateu mal, que a gente nem sabe porque que aquilo bateu mal, e o nosso humor muda, né? Precisamos guiar os nossos impulsos, orientar as nossas tendências na evolução sublime dos sentimentos. É isso que precisamos fazer para ter relacionamentos sadios, né? Isso é fundamental. Mas não acabou não, só está acabando o tempo, mas ainda tem uma pergunta que vai ser mais resumida. É a pergunta 940, onde a pergunta de Kardec é a seguinte: não constitui fonte de dissabores tanto mais amargos que envenenam toda a existência a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos? Então, casamos com alguém que não deu certo, foi bola fora, foi tiro na água. E aí, é melhor separar ou vamos aguentar? Porque não pode separar Deus, não pode separar o homem, o que Deus uniu. Essa é a pergunta, né? Bom, aqui lá em 1857, onde, né, foi publicado o Livro dos Espíritos, os espíritos responderam a Kardec claramente. Então, vamos entender que lá nessa sociedade de Paris, a humanidade como um todo vivia um outro momento, né? Um momento que não existia o divórcio, onde as separações eram vistas de uma maneira com muito preconceito. Então, a resposta dos espíritos a Kardec nesse ponto é uma infelicidade que sois, as mais das vezes, causa principal. Então, nós próprios, né, somos os artífices da nossa infelicidade. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis, se referindo à possibilidade de separação e divórcio, e também a questão do preconceito, que deveria ser amainado, né? Porque como foi, né, aqui no Brasil. Julgas porventura que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Então é a primeira questão. Quem disse que a gente não pode se separar de alguém? Claro que pode, né? Depois, segunda parte da resposta. Nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a ventura de uma afeição mútua. Sofreis então as consequências dos vossos prejuízos. Porque muitas vezes o casamento não está bom, mas a gente não sai porque, como é que eu vou sair e deixar tudo? Largar tudo? E, enfim, de novo, aquela temática anterior. As coisas do corpo, as coisas materiais estão predominando sobre as coisas da alma. O que a gente precisa fazer? Autoeducação. Emmanuel já falou. A gente precisa renovar os nossos valores. Então, é claro que é um assunto complexo,
É claro que nós ainda temos muita coisa a fazer nesse campo, mas podemos tentar seguir as pegadas do mestre, né? E ficarmos atentos aos nossos sinais, aos nossos relacionamentos, ao nosso equilíbrio, buscando sempre com atitudes amorosas, de compreensão e paciência com o outro, mas também respeitando os nossos limites, porque nós também precisamos seguir e evoluir. Então não podemos nos enganar, né? Estamos aqui porque é bom, porque a pessoa é isso, porque a pessoa é aquilo, e viver uma relação abusiva, né? Seja ela em que nível for, sabendo que a boa educação e o diálogo amoroso, que a conquista de um coração é uma grande alegria para a nossa alma e para o nosso caminho de evolução. Porque quando conquistamos uma alma pelo amor, além do nosso treinamento para isso, né, se fortalecer, vamos ficando mais fortinhos para continuar essa trajetória de uma maneira mais espontânea, menos tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Daqui a pouco a gente vai estar fazendo isso naturalmente. Nós também estaremos resgatando pelo amor um aspecto dessa pessoa que poderá também retribuir a outro, criando um efeito multiplicador do bem. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Por isso precisamos seguir as pegadas do mestre. Muito obrigado, que sejam de paz os nossos dias e que os bons espíritos nos auxiliem sempre. Boa noite.